Do mundo. Você está na MAC Rádio Brasil. Está no ar pela MAC Rádio. Bate-papo com o Porto. Levando informações do nosso dia a dia. Agora o bate-papo é com o Porto. Aqui na MAC Rádio. Olá, minha gente amiga, boa tarde. Sejam bem-vindas a mais um programa nosso Batendo Papo com o Porto. Hoje nós vamos falar sobre o direito, os direitos e deveres do consumidor. E a nossa convidada de hoje é a doutora Fernanda Soares. Além de ser uma excelente advogada, também é assessora do PROCON. Mas antes de passar a palavra para a doutora Fernanda, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, você pode acompanhar o nosso programa hoje através da MAC Rádio, o facebook.com e também J. Porto José. Faça a sua pergunta é muito importante para a gente. E também vai lá e dá um joinha, que nós vamos ficar muito felizes, ok? Doutora Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, Porto. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Fernanda, hoje o direito, do consumidor, de modo geral, e também os deveres, a gente percebe que tem muita dificuldade, principalmente do indivíduo na hora de fazer uma compra ou construção, todo tipo de assuntos que seja tratado pelo consumidor ou por esse indivíduo de modo geral, não ser respeitado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os direitos fundamentais. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei bem moderna, embora esteja passando aí por uma fase de transição, está sendo estudado junto ao Ministério da Justiça algumas reformulações. É uma das leis mais completas, de todos os países. É um código que realmente tenta de forma ampla amparar os consumidores, mas a gente realmente vê que algumas empresas acabam por penalizar o consumidor, que sabidamente é o ente mais vulnerável da relação de consumo, inclusive geram inúmeras reclamações, não só no PROCON, mas no consumidor.gov e demais plataformas de atendimento. São vários os princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, entre eles, o direito básico de informação. Então, todo consumidor tem direito, por exemplo, a ter informação sobre o preço dos produtos que está sendo ofertado, o que tem naquele produto, o que está sendo fornecido de fato, sobre a forma, o contrato tem que estar sempre claro para o consumidor não pode ser induzido ao erro, ou até mesmo ser ludibriado, a venda casada. Então são vários princípios, que norteiam com a defesa do consumidor, mas o da transparência e da informação são aqueles que são, de fato, o que mais importa ao consumidor, que toda vez que a gente vai fazer uma compra, Porto, seja lá no seu depósito, qualquer tipo de empresa, a gente tem que saber, a gente sabe a importância das informações para o consumidor, principalmente em relação à precificação, ou que está de fato sendo adquirido, para que aquele consumidor não possa ser prejudicado. Na verdade, Fernanda, agora esse direito fundamental, os direitos fundamentais, ele não é bem conhecido pelo consumidor, pela população de modo geral, porque você vê aqui, ela diz o seguinte: você tem direito, isso está na Constituição, da saúde, moradia, escola, transporte público, é bem amplo, mas não é o que acontece hoje, O que você acha que precisaria ser mudado? Então, os direitos fundamentais estão dispostos na Constituição Federal, são são até superiores ao próprio defesa do direito do consumidor em si, Então, os consumidores, a população em geral, tem direito à segurança, saúde, transporte, moradia. Esses são chamados os direitos sociais,
né? Então é uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, não pode ser alterado. Então o princípio básico de todo brasileiro está nestes artigos, né? Artigo 5º, 6º, 7º. Então todo esse capítulo dos direitos fundamentais, direitos básicos, é aplicado a todo brasileiro, toda pessoa que resida no nosso país. Embora seja um direito completo, né, acaba ainda sendo muito complexo por conta das nuances de cada situação, né? A gente tem várias violações a princípios básicos do direito, então cabe realmente a todo cidadão, até mesmo a questão de cidadania mesmo, conhecer os seus direitos, não só em relação à Constituição Federal, né, que já tem 30 anos, né, foi de 88, então já todo mundo acaba que sabe um pouquinho realmente dos seus direitos básicos. Então, não só em relação à Constituição Federal, ao que seja o Código de Defesa do Consumidor, né, que embora sejam direitos antagônicos, o Código de Defesa do Consumidor também são complementares, na verdade, também garante ao consumidor saúde, segurança, né? Então, é realmente uma complementação do que a Constituição já teve que demonstrar. Então, é isso que a gente demonstra, que a lei do país acaba sendo um pouco falha, né? Porque se já existem as cláusulas pétreas que falam desse direito, teoricamente não precisaria ter no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas tem ali também justamente para reforçar, para que o consumidor ou a população em geral, né, não seja induzida a qualquer coisa que dissimule, né, seu direito aí à vida. Muito bem. Tratando também do direito iguais, o que essa... Porque é uma cláusula também muito ampla, né? O que ela vem a dizer? Também é uma cláusula da Constituição Federal, né? Não é do Código de Defesa do Consumidor, né? Que trata que todo mundo é igual, né, perante a lei. Seja mulher, homem, transgênero, né? Independente, né? O ser humano, né? O ser humano é igual perante a lei, tanto em obrigações, direitos, deveres. Então, realmente, é que todos possam ter, né, a mesma equiparação judiciário ali, todo mundo pode exercer de forma igualitária. Então, é muito importante a gente ver muitos casos, por exemplo, de violência, não só violência doméstica, como agressões em si, relacionado ao sexo, ao gênero, né? Então, é muito importante, essa é uma das cláusulas pétreas, muito importante na atualidade, que realmente coloca cada ser igual, né? Então não pode haver discriminação, seja no trabalho, seja em qualquer evento social. Então é bastante importante. Inclusive nós tratamos esse tema aqui, doutora, nós tratamos no dia 8/3, que foi o Dia da Mulher. E é uma cláusula muito importante, né? Direitos iguais. Porque além de que você falou dos maus tratos do marido ou com a mulher ou vice-versa, também temos os maus tratos dos filhos, né? Que hoje muitas pessoas abandonam os filhos de uma forma aí até lamentável, né? Então isso realmente é importante que a gente converse bastante, debata aqui. E você que está nos assistindo, também faça sua pergunta, que isso só vai enriquecer o nosso programa hoje. Doutora, liberdade de expressão, porque nós hoje, como a internet está muito na moda, você percebe fake news, uma série de assuntos, né, nas redes sociais, às vezes até de forma injusta com algumas pessoas, né? Como que no meio jurídico isso é tratado? Tem não sei se é um provérbio ou um dialeto comum, que é: o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a liberdade de expressão, porque todo mundo tem o direito, né, de se expor a sua opinião, mas obviamente a minha liberdade de expressão, de opinião, não deve ir além, né, ofender, caluniar, praticar o crime de injúria, né? Tudo isso cabe à responsabilização. É muito importante as pessoas, principalmente em redes sociais, né, que hoje todo mundo todo mundo conversa, tomar muito cuidado com os grupos que a gente está inserido, cuidado com as publicações, com as réplicas que nós colocamos, porque muitas vezes a gente pode ser responsabilizado não só criminalmente, mas também civilmente, né, pelo aquilo que a gente, às vezes, sem saber de fato está ocorrendo, a gente acaba compartilhando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de compartilhar, cuidado com as fake news,
realmente a liberdade de expressão é muito importante, que garante, de fato, que as pessoas possam exprimir suas opiniões, né? Diferente do que era antes da Constituição de 88, onde tinha aí uma barreira para que essa pessoa pudesse colocar, né, o que de fato ela pensa, mas sempre com muita responsabilidade, principalmente, como você disse, né, Porto, nas redes sociais, né, de modo geral, evitando, como eu, né, mencionei, os crimes, né, contra a honra, que são muito comuns, principalmente em grupos. A gente vê isso assim de forma muito rotineira na internet, e isso tem que ser uma coisa que tem que tomar um cuidado excessivo, não só por estar respondendo o crime, mas também porque é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, né? Por isso que é importante, antes de você divulgar ou compartilhar uma mensagem, a gente ter certeza do que está acontecendo, se realmente é verídico, né? É isso mesmo, fazer uma rápida pesquisa, né? A gente, às vezes, a gente acaba sendo pego, né? A gente acaba sendo enganado, às vezes, aí pelo... Um amigo postou, você já conhece aquele amigo, você vai lá e replica, às vezes você está realmente fazendo uma ofensa a uma pessoa, ou publicando uma inverdade, então tem que realmente tomar muito cuidado com isso, para também não cair ali naquele conto do vigário, né? Um repete, você repete tanto que acaba se tornando uma verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e sempre utilizar as redes sociais de modo responsável. Gente, eu quero agradecer aí a audiência de vocês, Fabiano Costa, professor da PUC, o jornalista João de Carvalho, Moisés Antônio, o Gildo, aqui o Gildo é de São Paulo, o Gildo de São Paulo, os demais são aqui de Poços de Caldas. Isso é muito importante pra gente. Doutora Fernanda, falando também sobre como ser tratado de forma humilde. Em alguns momentos, eu já presenciei pessoas ser assim, maltratado na hora de você ir comprar um produto, de ser atendido num órgão público, em diversos aspectos. Como que poderia o consumidor, como que ele pode procurar o PROCON ou os meios legais para se proteger contra isso? Então, existe uma diferença muito grande entre ter um atendimento recusado, por exemplo, em um órgão público, né? Ou às vezes sentir que a pessoa fez algum tipo de grosseria, né? Ou que recusou atendimento. No PROCON mesmo, eu posso dizer, tá com uma experiência pessoal. A gente recebe reclamações que não são pertinentes ao órgão. E a gente tenta explicar para aquela pessoa, por exemplo, né, que não, você tem que seguir em tal local, ou a gente não atende pessoas que não sejam munícipes, ou até mesmo aquele assunto não foi resolvido no PROCON, até porque nós somos um órgão administrativo, e a pessoa entende aquilo como se fosse uma ofensa. Né? Hoje mesmo tinha um senhor que queria reclamar de uma coisa que é do ano de 2020. Então ele está pré-definindo que talvez ele tenha um problema com aquilo. E eu fiz a triagem, né? Expliquei que não tem como fazer uma reclamação prévia, porque na verdade ele não foi lesado, mas encaminhei ao órgão responsável e o senhor ficou totalmente insatisfeito, porque ele entendia que eu teria, mesmo não sendo competência do PROCON, ele entendeu que teria que ser amparado pelo órgão. Então as pessoas também têm uma dificuldade muito grande de saber o que deve ser tratado em cada local, né? O PROCON, por exemplo, só atende exclusivamente relações de consumo e de moradores, né, residentes e domiciliados em Poços de Caldas. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de estar passando isso para o consumidor de forma que ele entenda que não é uma má vontade do órgão tratar, por exemplo, do cachorro da vizinha que está latindo. A gente tem umas reclamações desse tipo, entendeu? Uhum. Não é uma má vontade do PROCON, é porque realmente a gente não atende, não foge da nossa alçada. Isso, então, é um problema que tem que ser combatido. A prefeitura, por exemplo, tem um órgão, né? O SIAC, né, ela recebe denúncias, recebe reclamações dentro do próprio órgão. Todos os órgãos públicos possuem ouvidoria própria, então o consumidor, a população, né, o cidadão que se sentir lesado em qualquer órgão público pode estar entrando em contato com a ouvidoria, seja ela Tribunal de Justiça, da Receita Estadual, Receita Federal, Prefeitura. Cada órgão já tem a sua própria ouvidoria, né? E agora, em relação a uma loja, eu fui numa loja de, calçados, não fui bem atendida, né? Não entendi, senti que a vendedora me atendeu com descaso. Eu não volto mais.
né? Eu acho que cabe a cada um também fazer o seu papel na sociedade de ir nos locais, né, que ele está sendo bem atendido, que está sendo, principalmente quando a gente está pagando, né, que é o caso de um estabelecimento comercial, né? A pessoa é livre, né? É um dos direitos também que a gente estava comentando agora há pouco da Constituição Federal. Agora vamos pegar o gancho aqui com a defesa do consumidor. A pessoa é livre para ir e vir, né? Ela não é obrigada a comprar um produto em determinado local. Então cabe a ela também escolher os lugares que ela quer comprar de acordo com aquilo que melhor se adeque, né, à sua realidade, à sua necessidade. Infelizmente não tem nada que a lei vede sobre o tratamento, né, dispendido pelo empregado, né, ou pelo vendedor, pelo proprietário da loja ao consumidor. Então, cabe ao consumidor ele mesmo fazer o filtro. Agora, por exemplo, uma caso de cobrança abusiva, né? Eu devo por uma loja e a loja começa a ligar no meu trabalho, na minha casa, no meu horário de descanso, à noite, manda 500 mil mensagens, é grosseiro, me ameaça. Aí sim, opa, essa conduta é abusiva. Nesse caso, com a defesa do consumidor, veda completamente qualquer conduta abusiva por parte do fornecedor. E aí sim, pode entrar o PROCON para barrar, né, a conduta e até mesmo o judiciário para estar aplicando uma indenização, se for o caso. Doutora Fernanda, tem um ouvinte aqui, o Moisés Antônio, ele está dizendo o seguinte: ele tinha um plano de celular que era fixo e a operadora mudou esse plano sem autorização dele, simplesmente veio uma outra conta que aí ela passa do valor fixo para o valor variável, ou seja, quanto mais ele usando, mais vai pagando. Isso pode? Não, a empresa é proibida, né, segundo até mesmo resolução da Anatel, a fazer qualquer tipo de alteração de plano sem a concordância, sem a ciência do consumidor. Lembrando, inclusive, que embora muitas empresas realizem o contrato via telefone, o consumidor tem que ter acesso físico a esse contrato, saber as cláusulas que ele está assinando, estar de acordo com o que ele está assinando. Então não basta a empresa, muitas vezes ela entra em contato com o consumidor, não sei se é o caso do Moisés, mas às vezes o contratante é o Moisés, né? Ele é o titular da linha, entra em contato na casa dele, fala, sei lá, com a filha dele, com a esposa, com alguém, com um terceiro que nenhuma relação tem sobre esse contrato. A pessoa faz uma adesão em nome do titular, né? E a empresa passa a cobrar. É mais uma forma de cobrança abusiva. A gente vê muitos casos desse sentido, viu, Moisés? Não é só o seu. O PROCON, a maioria das reclamações são de telefonias, mais de 30%, salvo engano, das nossas reclamações. Então, cabe realmente estar procurando o PROCON pedindo cancelamento dessa linha. Ok. Gente, antes da gente ir para os nossos comerciais, eu quero agradecer também a presença, né? Na nossa página da Dami Costa, a Socorro e a Vaneide. Muito obrigado pela audiência de vocês. Isso é muito importante para a gente. Gente, vamos para o nosso intervalo e a gente volta rapidinho. O futuro do rádio. É o que a Mac Rádio faz hoje. Eu acredito que tudo sempre está ao meu alcance. Estúdio online. O tempo é curto, mas o meu sonho é sigo a todo instante. Não perca tempo. Vou com vontade de vencer o desafio. O Ninter é o maior centro universitário do Brasil, com cursos conceito alto no MEC e alunos com as maiores notas do ENAD no país. O Ninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Ecoterapia, todo mundo sabe o que é. O que talvez você ainda não saiba é que Poços de Caldas acaba de ganhar um novo centro de tratamentos interdisciplinares nas áreas da saúde, educação e equitação. Ecoterapia Poços de Caldas. Todas as patologias e limitações cavalgando lado a lado, cada vez mais perto de suas soluções. Aras Clube do Cavalo, Estrada da Cachoeirinha, em Poços de Caldas. Informações 991417432 ou facebook.com/Ecoterapia Poços de Caldas. Ecoterapia Poços de Caldas. O futuro do rádio é o que a Mac Rádio faz hoje. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você.
Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Mal estreou a segunda temporada do seriado American Gods. O serviço de streaming Prime Video da Amazon confirmou que teremos uma terceira temporada. American Gods está disponível em mais de 200 países. É baseada no best-seller de Neil Gaiman. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. É Dó, de segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã, Rodrigo Albert apresenta É Dó, um programa diferente, trazendo o melhor da música e ainda a informação, o horóscopo, o que acontece na sua novela, tudo isso com ele, Rodrigo Albert. E o programa É Dó. Marque na sua agenda, de 8 às 10 da manhã, É Dó, na MAC Rádio. MAC Rádio. Ouça sem moderação. MAC Rádio. Estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo com o Porto. Doutora Fernanda, você já foi no Iê Restaurante? Opa, já, claro. Gente, Iê Restaurante é uma delícia. Lá você encontra diversos tipos de saladas, carnes, peixes, yakisoba e diversos tipos de frutas também e legumes. Vá no restaurante Iê, na rua Rio de Janeiro 331, restaurante Iê. Um atendimento espetacular. Restaurante Iê. Doutora Fernanda, com relação a agora mais direcionado ao Código do Consumidor. Quando você vai num banco e você, por exemplo, se você está com a roupa, já presenciei alguns casos, a pessoa simples, roupa suja, e chegou primeiro. De repente chega uma outra pessoa e essa pessoa é atendida primeiro e você percebe que ali está tendo uma diferenciação. O banco pode ser penalizado? Pode sim, até pela uma responsabilidade civil mesmo, né? Discriminação é proibida em qualquer âmbito, né? Empresa, seja ela pública ou privada. É importante lembrar que na nossa cidade existe uma legislação em relação a bancos, né? Através do qual eles são obrigados a emitir uma senha de espera, né? Uma senha, a partir do momento que você chega ao banco, você tem que receber aquela senha. Você, né, naqueles totens que ficam dispostos na porta da agência. Então, para atendimento nos caixas, né, especialmente nos caixas, o consumidor deve ser atendido em no máximo. Então, é máximo, não é 15 minutos e 10 segundos, não. É no máximo 15 minutos. Então, qualquer consumidor tem que ser atendido no máximo 15 minutos, em dias normais, né, e véspera ou após feriados, 30 minutos. Então, cabe aos bancos estar cumprindo a legislação municipal e, em caso, né, de descumprimento, o consumidor pode estar denunciando ao PROCON, né, fazendo pedido, o protocolo do atendimento, do início do atendimento na senha, levando até o PROCON, ou até mesmo fazendo uma denúncia, seja ela identificada ou anônima no nosso e-mail, para que a gente possa estar verificando as condutas do banco. Mas o Código de Defesa do Consumidor, assim como a Constituição, o Código Civil, veda qualquer tipo de discriminação. Então, o consumidor que se sentir discriminado pode sim estar procurando a polícia, registrando um boletim de ocorrência e, diante das testemunhas, obviamente, está ingressando com uma ação judicial contra a instituição financeira. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, doutora. A Vaneide, ela está dizendo o seguinte, que a mãe dela tinha um empréstimo bancário e, faltando 2 parcelas para terminar, ela juntou os documentos. Deixa eu ver se eu entendi aqui, tá meio... Deve ter pedido a quitação. Isso, terminou, ela juntaram os 2 que faltavam pagar e foram renegociados. Tudo de novo em 30 meses. Só para você ter uma ideia, agora eu entendi a pergunta dela.
Fizeram refinanciamento. Isso, faltavam 2 parcelas para quitar. Ela deve ter se apertado e ela foi no banco para conversar. O que eles fizeram? Refinanciaram em 36 meses o que faltava, ou seja, 2 parcelas. Isso é legal? Não é legal, mas também não é proibido, né? Cabe ao consumidor, obviamente, ter ciência daquilo que está sendo ofertado, né? E isso, na verdade, é uma contratação, né? Com certeza a mãe da Vaneide foi fazer uma contratação no banco, eles fizeram um refinanciamento para ela como se fosse um novo empréstimo. Quitou o empréstimo anterior, né? Com abatimento de juros e fez um novo empréstimo para ela. Isso é muito comum nas instituições financeiras, mas não é ilegal desde que o consumidor tenha de fato solicitado. Né, tem que verificar realmente taxas de juros, né, junto ao judiciário, mas os bancos não têm aplicado, salvo melhor juízo, né, cobranças excessivas de juros, né, depois de tantas ações judiciais que foram ingressadas, né, eu acredito que os bancos começaram a ter essa consciência, até mesmo por pressão, né, dos PROCONs, do Banco Central, do Ministério da Justiça, os bancos começaram a praticar uma taxa em conformidade com a legislação. Mas basta lembrar, né, que algumas instituições financeiras realmente acabam se atendo a essa prática de fazer refinanciamento, principalmente para aposentados, pensionistas, pessoas de menor instrução. Então, essas pessoas a gente sempre recomenda que compareçam a instituições bancárias sempre acompanhados de um terceiro para que possa ajudar. Os bancos são proibidos de pegar a senha desses aposentados, pensionistas, independente da pessoa ter ou não instrução. Então, não passe sua senha para gerente, funcionário, não passe. E qualquer dúvida que você tiver, pode estar comparecendo ao PROCON. Nós tivemos casos, por exemplo, de uma instituição bancária que estava fazendo empréstimos para os consumidores sem solicitação. Doutora, a Vaneide está nos dizendo aqui que é mais grave o assunto. Ela não foi no banco, eles simplesmente refinanciaram sem a autorização dela. Então nesse caso, Vaneide, é uma compra totalmente abusiva, né? Você pode, a partir do momento que você está sabendo desse refinanciamento, pedir o cancelamento, tá? O banco não pode estar fazendo sem uma autorização prévia. Como eu estava falando, teve vários casos que nós ficamos sabendo, ingressamos com uma ação conjunta com o Ministério Público Estadual e também com o CONDECOM, para que uma instituição financeira específica que recebia grande número de contas de aposentados teve que desfazer todos esses contratos, porque nós verificamos que estavam sendo fraudes, né? Eram fraudados. A maioria dos aposentados estão sendo ludibriados, como é o caso. Então, basta realmente comparecer ao PROCON desse contrato, do saldo, para que a gente possa estar entrando em contato com a instituição financeira. Inclusive, o Fabiano está dizendo aqui, que muitas pessoas são enganadas com taxas e juros de formas aparentemente baixas, mas quando você vê o montante, realmente está sendo abusiva e acaba, principalmente aquelas pessoas mais idosas, acaba sendo enganadas. Nós vemos isso muito nessas empresas que colocam crédito sem comprovação de renda ou que desconta direto em folha. A gente vê que a taxa de juros deles é muito alta, chega a ser 400% ao ano. Então é uma coisa assim absurda. O consumidor tem que ter muito cuidado ao contratar, tá, para não estar caindo aí em uma espécie de golpe mesmo, né, que acaba triplicando, né, quadruplicando o valor do empréstimo realizado. E a gente vê, infelizmente, muitos consumidores no PROCON que recebem um salário mínimo de aposentadoria, vai no PROCON que está recebendo R$100 e poucos. Então é uma situação bastante difícil mesmo. Muito bem. A Liliana também, a doutora Fernanda, está dizendo aqui que ela tem um cartão da CIA. Eles não querem dar a conta detalhada, simplesmente só quer dar o valor. Isso pode? O cartão da CA, na verdade, é mantido por uma instituição financeira, que é o Banco Bradesco. Então, tem que ir nessa instituição e estar pedindo a fatura. Ela tem que tomar bastante cuidado, porque a gente tem recebido muitas denúncias relacionadas a parcelamento. Então, muitas vezes a pessoa vai na empresa, pede o parcelamento, eles oferecem parcelamento em 5 vezes sem juros. Quando você vai ver, está em 8 vezes com juros. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso para não estar pagando também ou comprando gato por lebre, né? Como diz o ditado. Tá, agora vamos supor que essa pessoa vá lá, né? A dona Liliana vá lá e aí eles não queira dar
ela pode ir no PROCON? Pode sim, porque é direito básico do consumidor é essa informação, né? O consumidor tem que saber por aquilo que ele está pagando, né? Não tem como o consumidor estar adquirindo ou pagando algo que ele não sabe do que se trata, até mesmo porque, para verificar se não tem nenhuma taxa embutida, qualquer tipo de seguro ou venda casada. É muito importante o consumidor saber aquilo que de fato ele está pagando. Muito bem, gente, vou dar um recadinho aqui. Você, minha amiga, meu amigo, o seu gás de cozinha acabou? Não se preocupe. Ligue na Gás Bom Gás. Gás Bom Gás, qualidade e segurança para sua família. Telefone 37 14 23 44. WhatsApp 992 23 1103. Gás Bom Gás, o porto seguro da sua cozinha. Doutora Fernanda, com relação aos bancos, se um consumidor tem um limite no cheque especial no banco e porventura acontecer alguma coisa, o banco pode tirar esse limite sem um aviso prévio? Se ele já fez a habilitação desse limite, né, e acaba caindo alguma prestação, algum cheque, automaticamente ele vai estar utilizando esse limite. Tá? Mas cabe ao consumidor verificar se ele fez essa habilitação. Muitas vezes, quando a gente faz a contratação de uma conta corrente, já fica discriminado o valor do limite que está sendo ofertado. Então, o consumidor, quando ele não quer esse limite, ele já tem que se dirigir, né, tomar cuidado na hora de assinar o contrato e requerer que seja excluído. Tá, mas vamos supor que ele tenha aceito. O banco pode ir lá e tirar, assim, de uma hora para outra? Não, nesse caso, se ele aceitou o limite, caiu um cheque ou um boleto, se ele emitir um boleto, aqui tem ciência de quanto ele tem no banco. Né? Ele tem que ter essa ciência prévia. Se ele emitiu um boleto, colocou no débito automático, ele já sabe também. Por exemplo, eu tenho R$200 na minha conta, mas eu emiti um cheque de 300, opa, eu tenho R$100 que eu tenho que cobrir. Se eu não cobrir R$100, obviamente vai ficar uma conta negativa. Vai utilizar o limite, está dentro da normalidade. Até porque o limite foi feito para isso mesmo, para cobrir eventuais despesas do consumidor. Então ele tem que realmente estar analisando se ele quer ou não aquele limite, para também não cair ali num bolo de neve, né, nessa cobrança. E caso ele não queira, já pedir para o banco excluir, que dele não corre qualquer risco. Muito bem. A dona Vaneide está agradecendo aí pelos nossos esclarecimentos. Agradeço também ao Givaldo, Benjamin, aí a audiência, a Liliana Oliveira, o Leonardo. Gente, muito obrigado. Vai dando um joinha aí que nós agradecemos. Dá mais um recadinho aqui. Sushi Art. Você gosta, Rodrigo, você gosta de comida japonesa? Não? Sim ou não? Aê! Gente, Sushi Art, a arte da comida japonesa. Fica ali na rua Rio de Janeiro, 390. E também com delivery. O telefone lá é 34 14 9007. Sushi Art. Liga lá e fala com o meu amigo Ademir. Ademir, logo mais estarei aí para deliciar aí essa comida maravilhosa, hein, Ademir? Eu também, Ademir, por favor, que olha, quando eu vou lá, eu vou te dizer, viu? O negócio é caprichado. A comida lá, Sushi Art, suspeita, viu? É fora de série, viu? Além da qualidade e preço justo. Um grande abraço, Ademir. Gente, na hora de você fazer instalação de gás na sua casa, procure Juma Gás. Juma Gás, você tem a certeza do serviço ser bem feito e a garantia. Juma Gás, telefone 999-87-3287. Juma Gás. Pode falar com o meu amigo Eber. Doutora Fernanda, com relação também a couvert artístico, quando você vai em bares e às vezes até restaurante, você é obrigado a pagar o couvert artístico? Então, aí a gente entra novamente na questão da informação, né? O couvert artístico pode sim ser cobrado, desde que o consumidor seja previamente informado. Então, esse restaurante que quiser fazer uma musiquinha ao vivo, tem que estar colocando, né, de fácil acesso e de fácil visualização para aquele consumidor uma placa contendo o valor que está sendo cobrado
E o consumidor tem que estar na área que está sendo a apresentação. Então, por exemplo, um restaurante que seja em 2 andares, não tem acesso, né, ao local da apresentação, por exemplo, a apresentação está no térreo ou está no andar superior, o consumidor não vai poder ser cobrado. Lembrando também que só pode ser cobrado em caso de apresentação ao vivo. Então, se colocou lá uma música eletrônica, um rádio lá para tocar, não pode estar cobrando o consumidor. O cover realmente é artístico, né, pela aquela apresentação que está sendo realizada. Mas sempre bom informar ao consumidor que, caso não haja informação prévia, o consumidor não é obrigado a estar pagando. Diferente, por exemplo, dos 10% da gorjeta, né, Porto? A gente vai em muito restaurante que cobra esses 10%. Então, o consumidor, ele pode optar se ele quer ou não pagar. Então, às vezes, eu fui ali no Sushi Arts. Sushi Arts não cobra 10%, hein? Mas vamos supor que o Sushi Arts cobrasse 10%. Eu não fui bem atendida, eu não gostei da forma que foi atendido, não sou obrigada. Mas ali no Sushi Arts, como é um bom restaurante, a gente gosta de comer ali, 10% pro garçom. Eu vou cobrar o din-din, viu, Ademir? Tá muita propaganda para você aqui, viu? Doutora Fernanda, com relação a você em qualquer loja, qualquer comércio, o comércio, de forma geral, é obrigado a aceitar cheque e cartão? Não, é obrigatório? Não é obrigatório. Cheque, principalmente, né? Tem uma lei específica que, na verdade, cheque não é dinheiro, né? Na verdade, é um título executivo, né? O cheque, então o estabelecimento não é obrigado a aceitar. E a mesma coisa são os cartões de crédito. A maioria dos estabelecimentos não aceitam cheques, né? Salvo, né, com cadastro prévio, etc. E aceitam cartão de crédito. Nesse caso, o consumidor, mais uma vez, pelo direito de informação, deve ser informado, né, que não aceita, principalmente o cartão de crédito, já na entrada, para que ele não seja induzido. Então, como hoje, né, a maioria das pessoas não andam com dinheiro nas carteiras, só com cartão, para que ele também não possa ali ser induzido a achar que o estabelecimento utiliza. Mas, ao contrário, Porto, se eu, por exemplo, você tem aí o depósito de gás ali, sou cliente do Porto. Você aceita cartão de crédito e de débito lá no seu depósito. Você pode fazer uma diferenciação de preço. Por exemplo, vender o gás no preço X, cartão de crédito X mais 10, por exemplo, desde que o consumidor seja previamente informado. Então, pode haver essa diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento. Então, isso é recente ainda, muitas pessoas têm dúvidas, mas a gente tem visto isso em vários postos de gasolina, por exemplo, né? Essa diferenciação do dinheiro para o cartão. Então, isso é válido. Muito bem. Quero agradecer ao meu amigo aqui, o promotor de justiça, doutor Glaucir. Muito obrigado pela sua audiência e obrigado aí por dar um alô aqui pra gente. Eu sou fã do Dr. Glaucir, viu? A doutora Fernanda tá falando aqui, doutor, que o senhor é um espetáculo, viu? Muito obrigado pela audiência, meu amigo. Doutora, o Moisés, ele tá perguntando com relação àquela conta dele. Então, quer dizer que ele pode, então, procurar o PROCON? Pode, Moisés, pode sim, né? Quando a gente não faz qualquer tipo de contratação e essa contratação é embutida no nosso pacote, como me parece ser o seu caso, né? Você pode estar contestando as faturas, requerer o retorno ao plano anterior ou ao plano similar. Caso a empresa descumpra, será aberto um processo administrativo em face dessa empresa e você também pode ingressar, obviamente, né? O fato de você ingressar com uma ação no PROCON, né, um processo administrativo, não te exime de abrir também um processo judicial para buscar os danos que você entender pertinente. Lembrando que toda cobrança que é realizada, né, quando a gente faz um pagamento de algo que a gente não deve, a gente tem direito a receber aquele valor em dobro. Então, nesse caso, se você não fez qualquer tipo de contratação e a empresa está te cobrando a mais, você tem direito a receber o valor maior em dobro. Muito bem. Aproveitando a oportunidade que o Dr. Glaucir entrou aqui ao vivo com a gente, quero mandar um grande abraço para a turma do Ranchinho, viu, doutor Glaucir? Inclusive, ontem estava maravilhoso aí. Realmente é uma festa quando a gente vai lá no seu recinto lá, viu? Eu quero agradecer o guia e toda a turma, o Galo e todo mundo que recebeu a gente com muito carinho lá ontem à noite. Muito obrigado. Quero também dar um alô aí pro Denilson. Obrigado, Denilson, pela sua audiência. Deixa eu ver mais. A Quitéria Oliveira, também o Tabir, Marcelo Tabir. Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Doutora, com relação também a outros produtos, né? Por exemplo, o consumidor vai comprar um produto, um aparelho eletrônico, e de repente ele chegou em casa
esse aparelho está com defeito. Como que esse consumidor, qual a forma que ele vai proceder? Muito consumidor, Porto, acredita que ele tem o direito à troca imediata daquele produto. Infelizmente, nisso, com a defesa do consumidor, desampara o consumidor. Porque existe um artigo que fala que os produtos essenciais seriam feita a troca na hora, mas não fala quais são esses produtos considerados essenciais. Para mim, o meu celular, por exemplo, é essencial. É ferramenta de trabalho, utilizo, aqui estou com o dedinho até com calo de tanto utilizar o celular. Mas como a gente não tem esse rol taxativo dos direitos desses produtos que seriam essenciais, o consumidor necessariamente vai ter que encaminhar esse produto para assistência técnica. Então, essa assistência técnica tem um prazo de 30 dias, de até 30 dias para consertar esse produto. Então, é a grande frustração do consumidor. Muita gente vai no Procon e fica frustrada com isso, que às vezes comprou um presente ou um aparelho que estava necessitando mesmo, chega em casa, não funciona, 30 dias. Essa é a importância da gente testar, né, obviamente, diante da nossa facilidade ali, aquele produto no ato da compra. Então, no ato da compra, você pegou ali uma batedeira, já verifica se ela está funcionando, para chegar em casa e não ter a surpresa. Algumas empresas disponibilizam por liberalidade uma troca dentro de um certo prazo, 3 dias, 4 dias. Mas é sempre importante lembrar que a troca não é obrigatória. Seja com produto com defeito ou sem defeito, a troca é uma liberalidade. Cabendo assim a cada empresa discriminar ali a sua política de troca, desde sendo necessário que o consumidor, né, pela lei, encaminhe a assistência técnica autorizada. Muito bem, doutora. Hoje você vai ter bastante trabalho aqui, viu? Porque a turma estão mandando bastante perguntas. Isso significa que estão gostando do nosso programa. O Denilson Santos, ele está perguntando o seguinte. Em relação às provedoras de internet, como posso documentar as falhas de entrega dos sinais? Denilson, existe, obrigatoriamente, todas as empresas têm que ter no seu próprio site um local onde você vai atestar a velocidade dessa internet, né, desse serviço que você contratou. Então, você entra nesse site, né, originário da empresa, e faz prints dessa desconexão, ou até mesmo entre em contato com eles e guarde os protocolos. É necessário você ter como provar que você não está recebendo o serviço que foi contratado, para que você possa pleitear uma rescisão indireta do contrato por culpa exclusiva da empresa. Vale lembrar que a empresa, quando ela fornece o serviço mais de 30 minutos fora daquilo que foi acordado, menos de 50%, ela tem que dar um abatimento ao consumidor. Então, Porto, se a gente contratou uma internet e ela não está funcionando, ficou lá 24 horas sem funcionar, eu tenho que ter um abatimento proporcional dessas 24 horas na minha fatura. Eu não posso pagar para um serviço que eu não estou utilizando. Então, fica a dica aí, Denilson, para dar prints, guardar protocolos, para que você, né, realmente, se não estiver tendo essa contratação disponível, conforme você contratou no seu contrato, na hora que você foi contratar essa empresa, para que você possa estar fazendo a quebra contratual. Muito bem. Gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Transmitindo ao redor do mundo, você está na MAC Rádio Brasil. 15 de junho, no Senacom em Poços de Caldas, a noite mais gostosa do ano. Flashback 10ª edição, a original. Com uma super atração internacional, W. 7 horas de festa com mega estrutura de som e iluminação com uma decoração temática exclusiva. Não fique de fora, eu vou e você. Ingressos limitados, página oficial do evento Noite Flashback 2019. Se desenvolver é uma questão básica de sobrevivência e de realização. Conheça o programa Apadrinhe o Desenvolvimento de um aluno da APAI de Poços de Caldas e faça parte da história desta entidade que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaimg.org.br. Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. Tá
Tá na MAC, tá em casa. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. Agape 365 é uma ONG que nasceu da necessidade que temos de semear amor e gentileza, tendo como objetivo inicial realizar ações todos os dias do ano, buscando sempre simplicidade e eficiência. Atendemos os mais diversos tipos de carências, alimentando, vestindo e trazendo dignidade para famílias em situação de risco. Ajudar a transformar sofrimento em sorrisos e espalhar simplesmente o amor faz bem, que fazer o bem faz bem. Em um momento em que vivemos no mundo de tantas situações ruins e complicadas, você também pode ajudar a fazer a diferença. Nos procure no Facebook, Agape 365, e venha você também ser um Agape. Você está na MAC Rádio, transmitindo de Poços de Caldas, Brasil, 24 horas por dia, para o mundo inteiro ouvir. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Poços de Caldas, Campestre e Bandeira do Sul que deixaram de votar ou justificar em 3 ou mais eleições a procurarem o cartório eleitoral até o dia 6 de maio e regularizar sua situação sob pena de cancelamento do título eleitoral. Lembrando também que todo eleitor deve fazer o recadastramento biométrico e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Não deixem para a última hora. Compareçam. Agendem seu horário de atendimento pelo 148, Disque Eleitor ou pelo site do TRE de Minas Gerais. E não esqueçam de levar um documento de identidade com foto e um comprovante de residência recente em seu nome. Em Poços, a central de atendimento ao eleitor funciona na Rua São Paulo, número 653, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Segundo rumores da imprensa norte-americana, a Disney, que finalmente é dona da Fox, dificilmente vai lançar algum filme do universo X-Men antes de 2021. Dizem que Kevin Feige, o responsável pelo Marvel Studios da Disney, ainda não tem nenhum roteiro pronto. Então, não teremos nada de X-Men nos cinemas tão cedo. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Não é rádio, é MAC. Gente, estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo com o Porto. Quero agradecer também a audiência da Gina, minha amiga Gina, que é a presidente do Restaurantes e Bares, né? Ou Bares e Restaurantes. Associação de Bares e Restaurantes. Associação de Bares e Restaurantes. Muito bem, doutora Fernanda, me ajudando aqui como sempre. Muito obrigado, Gina, pela sua audiência. Com relação a... doutora Fernanda, tem a dona Quitéria, ela está dizendo o seguinte, que ela comprou um produto e a loja acabou faturando aquele chamado venda casada, o seguro, né? E ela não pediu. O que ela pode fazer? Então, dona Maria, quando a gente... Aliás, ela está dizendo o seguinte, que ela voltou na loja no mês seguinte, mas eles não quiseram atendê-la. Qualquer contratação feita fora do estabelecimento comercial, a gente pode estar pedindo cancelamento no prazo de 7 dias. Isso quando a gente compra, por exemplo, por internet, telefone, catálogo, ou nesse caso, que a senhora foi numa loja que vende eletrodoméstico e saiu com uma pólice de seguro. Então a senhora poderia estar fazendo cancelamento em 7 dias. Caso a senhora não tenha observado nesse prazo de 7 dias esse contrato, essa venda casada, né, que inclusive é um crime perante o Código de Defesa do Consumidor, a senhora pode estar indo ao PROCON para que a gente possa entrar em contato com a empresa solicitando essa quebra de contrato, até mesmo porque foi embutido a senhora sem o conhecimento. É muito importante quando a gente for fazer compras de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, verificar se não está sendo embutido esse tipo de produto junto
junto com aquilo que a gente está de fato levando. Muitas vezes também os vendedores acabam distorcendo as cláusulas, viu, Porto? Às vezes a pessoa compra um celular e pega um seguro de furto, mas não verifica que cobre somente furto qualificado. Então, outro tipo de crime. Então, se a pessoa está andando na rua e alguém furta o celular dela, ela nem vê, não vai se englobar em furto qualificado, óbvio, ela não está assegurada. Então, é muito importante também ler as cláusulas contratuais. Não foi o caso dessa senhora, né? Mas todo mundo que for estar fazendo essa compra, sempre verificar o contrato. É muito importante a leitura. Muito bem. Também quero agradecer a audiência do Adriano, doutor Adriano Vilela. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Agora eu quero mandar um abraço especial, com muito carinho, para uma ouvinte especial duplamente, a dona Maria Lúcia. Gente, ela está na Espanha, mas não está perdendo o nosso programa. Muito obrigado, dona Maria Lúcia. Um beijo no coração, minha amiga. Maria Lúcia Moscone é sensacional. Eu sou fã dela, viu? Doutora Fernanda, vou fazer uma pergunta para você agora, que está acontecendo vários casos, eu tenho relatos. Como que o consumidor tem proteção contratual? Então, um exemplo, eu comprei um apartamento, né? E esse apartamento tem um ano e pouquinho, e ele está me dando vários tipos de problemas. Quais os direitos que eu teria perante a lei? Na verdade, Porto, quando você compra um apartamento, por exemplo, de um empreiteiro, de uma empresa que é especializada disso, também vai estar inserindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, qualquer tipo de defeito tem que ser reparado. Já o Código Civil determina a responsabilização desse empreiteiro, desse fornecedor, né, da pessoa que fez essa venda para você, pelo prazo de 5 anos. Então, independente de cláusulas excludentes, esse contrato vai ter uma vigência de 5 anos de garantia. Só que se você deixar, viu lá que tem um vício aparente, né, tem ali uma infiltração, você está deixando deteriorar e não tome providências, você vai acabando prescrevendo esse teu direito de estar requerendo isso, né? Requerendo que seja reparado. Então, é muito importante, toda vez que você adquirir um imóvel, que você verificar qualquer tipo de irregularidade, entrar em contato imediato com o fornecedor, pleiteando que seja de fato ressarcido, seja feita a reparação oportuna desse imóvel. Tá, doutora, isso é para todo tipo de bem? Na verdade, aqui a gente está falando de um contrato que é específico, né? Porque é regulamentado por uma lei específica, né? Da questão dos imóveis. Mas todo produto que a gente compra tem garantia. Mesmo que a gente compre, por exemplo, vou ali no estacionamento e compro um carro seminovo. Ótimo. Muitas vezes a gente recebe um contrato falando que a garantia é só de motor e câmbio. Não, isso não existe. Na verdade, qualquer defeito oculto, né? Seja ele parte elétrica, a menos que seja alguma coisa visível. Por exemplo, tem um risco na pintura. E isso, obviamente, não vai ser coberto, porque eu tive oportunidade de ver aquilo na hora que eu comprei e eu sabia que o carro era um seminovo. Agora, tudo que seja um defeito oculto, que eu não consiga ter uma fácil constatação na hora da compra, eu tenho 90 dias para estar reclamando para a empresa. E mesmo passar 90 dias da compra, eu verifiquei a existência desse dano, eu posso pleitear a troca, né, o ressarcimento, desculpa, na verdade, a reparação deste defeito. Então, a empresa tem 30 dias para estar reparando esse defeito para mim, sob pena, no caso, de estar desfazendo o contrato ou ter que trocar o produto, se for o caso. Muito bem. Gente, eu quero agradecer também a dona Tereza Cristina pela audiência. O Thiago Almeida tá mandando um abraço aí. Obrigado, Thiago Almeida, amigo da doutora Fernanda, meu amigo também. Obrigado aí pelo carinho, viu? Pelas palavras. Fernanda, você gosta de fogos? Gosto, com certeza. Dos silenciosos. Gente, na hora de você comemorar a festa de aniversário ou aquele joguinho de bola no final de semana, procure Confiança Art Show. Fale com o Zé Carlos. Telefone 3714-8026. Art Show. A arte de fazer fogos. Gente, também ele está com uma novidade. A venda de água, deliver. Você pode ligar no telefone 3714-8026
26. A venda de fogos de artifícios e água. Confiança Art Show, 3714 8026. Doutora Fernanda, com relação aos direitos do consumidor, de ser indenizado, qual é o valor, assim, tem algum valor que é estipulado? Não, o valor, na verdade, daí seria judicial, né? O PROCON, por exemplo, não faz qualquer tipo de indenização, né, por se tratar de um órgão administrativo, mas todo consumidor que tiver um direito lesado pode estar procurando a via judicial. Daí, na via judicial, vai levar em consideração o dano sofrido pelo consumidor, a possibilidade da empresa, né? Então, de uma forma que não tenha o enriquecimento ilícito da parte. Então, daí realmente vai ser arbitrado pelo juiz, não existe uma tabela nesse sentido. Muito bem. Vou dar mais um recadinho aqui. BEP Restaurante. Você gosta de carne, doutora? Adoro. E você, Adriano? Rodrigo Adriano. Gente, vai no BEP Restaurante. Lá tem diversos tipos de carnes. BEP Restaurante. 3721-4732. Também ele está com delivery. Fica ali na Prefeito Chagas, esquina com a Rio Grande do Sul. BEP Restaurante. Fala com meu amigo Abelar, o Gaúcho. 3721-4732. BEP Restaurante. Doutora Fernanda, eu quero agradecer. Aliás, antes da gente fazer agradecer aí os ouvintes e as pessoas que mandaram as perguntas, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira, do seu escritório. Eu sei que você tem um escritório montado. Para as pessoas que estão nos assistindo, onde que ela pode encontrar a doutora Fernanda? Eu tenho sim um escritório, né? Portel Soares e Lavras, advogados associados, né? Trabalho junto com a doutora Laís Lavras. Nós temos um escritório aqui na rua São Paulo, 545, Casa 1. Sou formada na PUC, né? Sou filha da PUC aqui de Poços de Caldas mesmo. Formada no ano de 2011, né? Atuo desde o ano de 2013, né? Na advocacia, no ramo da advocacia. Então estamos aí nessa luta, né, contínua aí pela justiça, né? Atualmente estou no PROCON, né, como assessora técnica jurídica. É um cargo assim que trouxe um engrandecimento pessoal mesmo para mim, né? Uma coisa que eu gosto muito. Os projetos que nós fizemos ao longo desses 3 anos, acredito que trouxe uma melhoria significativa para o comércio local. A gente vê que é um comércio totalmente seguro. A gente teve a participação da Gina, aqui da Associação de Bares e Restaurantes. Nós tivemos a oportunidade de estar com a associação, assim como com a CIA e outras oportunidades, fazer diversas reuniões orientativas para os fornecedores. A gente vê que Poços de Caldas é uma cidade muito segura para se consumir, né? As empresas aqui acabam, sim, levando em consideração o máximo o consumidor. Então, é muito gratificante para mim estar, né, como assessora jurídica do PROCON. É muito importante, não só pela minha carreira enquanto advogada, né, que obviamente, né, a gente acaba conhecendo muita gente, fazendo muitos amigos nesse ramo, a gente também aprende muito, mas é muito legal para a cidade, saber que você está fazendo um serviço para a população. Realmente a Gina é uma pessoa maravilhosa e muito competente. Meus parabéns aí, viu, Gina, pelo seu trabalho, eu tenho acompanhado. Realmente tá sendo um serviço diferenciado. E principalmente pela uma mulher, né? Que nós temos que valorizar bastante as mulheres. Eu ainda falo sempre que as mulheres vão dominar o mundo. Já dominamos. Pena que elas não sabem o potencial e o poder que elas têm, viu? Sabemos. Em sua maioria. Mas isso é para um outro programa, viu? Doutor, aproveitando, eu não sou de Poços, né? Sou casado com a minha esposa aqui de Poços, tenho 2 filhas, a Rafaela e a Luna. Inclusive um beijo para as 3, né? A Liliana. Conta um pouquinho assim, rapidinho, que o programa já está quase no finalzinho. Qual foram os feitos do PROCON aqui? Nós um minutinho. Criamos a página no Facebook, PROCON Poços de Caldas, que temos aí mais de quase 5 mil pessoas. Criamos o PROCON Vai Escola, que inclusive hoje estávamos junto com a OAB Poços de Caldas
e com a Secretaria de Educação, né, planejando esse ano de 2019, uma revistinha lúdica para crianças, buscando consumo consciente. Ampliamos o setor de fiscalização de forma a garantir a segurança nas relações de consumo da cidade. Foi criado o portal, o Procon Online, através do qual o consumidor pode fazer reclamação fora, né, do Procon, não precisa esperar lá o atendimento jurídico ser realizado. Então, essas foram algumas que eu considero uma das dos grandes feitos dessa administração enquanto o Procon, né, colocando o Procon acima realmente de tudo, né, em prol do consumidor, né, independente do que, né, da política atual, é uma coisa que a gente acredita que é uma coisa que vai perpetuar, né, dentro de um órgão que já tem há tantos anos feito tanto por pós de causas. O Procon existe há muitos anos, né, é um dos primeiros Procons de Minas. Estamos aí, eu e o Dr. Fábio também no Procon estadual, somos representantes do Estado, né, no fundo estadual, então é muito importante para o Procon. Eu vi que hoje vocês são referência no estado, né? Poços de Caldas, o Procon de Poços de Caldas. Isso mesmo. E isso significa um trabalho em conjunto, não só dos comerciantes, da Gina, mas e da população que também enxergou isso em vocês, né? Porque na verdade até o próprio estado mesmo, né? A primeira vez que um Procon do interior passa a fazer parte do fundo estadual. Doutora Fernanda, foi um prazer muito grande ter você aqui conosco. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram e os que não participaram, mas na próxima sexta vou estar aqui esperando a sua pergunta e a sua participação. Gente, um beijo muito grande, um beijo no coração, fiquem com Deus, um bom final de semana e até sexta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço, gente. Planeta inteiro de audiência. MAC Rádio.